Vamos lá, matemática objetiva, nossa aula de hoje, função de segundo grau. Gente, vamos aprender função de segundo grau definitivamente, ok? Bem, para isso, primeiro eu quero apresentar a forma algébrica de uma função de segundo grau. f de x ou y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O a, b e c, que são muito famosos pela forma de Bhaskara, vão continuar aparecendo aqui para a gente, ok? São exatamente os coeficientes que estão atrelados nas variáveis x. Então, por exemplo, o c, ele é termo independente, é o número que estiver solto. O a vai ser o número que vai estar colado no x ao quadrado e o b vai ser o número que vai estar colado no x. Cuidado que às vezes a ordem pode estar alterada, principalmente em questões de máximo e mínimo de função, tudo bem? Mas vamos lá, vamos trabalhar com um exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para a gente começar a entender graficamente como é que funciona essa função. O aspecto algébrico dela é essa. Agora a gente tem que fazer a visualização gráfica. E aliás, uma coisa importante, gente, quer aprender função, saiba esboçar o gráfico. Qualquer função, ok? Então, função de segundo grau, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um exemplo, eu vou criar um exemplo qualquer aqui agora, e a gente vai desenvolver graficamente. Gente, com o gráfico a gente vai ter todos os elementos importantes e necessários para se resolver qualquer questão de função de segundo grau, tá bom? Então vamos lá. Vou criar aqui da minha cabeça uma função qualquer. Ela vai ser, pegar aqui uma cor bonitinha, ó. Y, mesma coisa que f de x, tá? É igual a x ao quadrado. Deixa eu pensar em duas raízes bacanas. Vou botar menos 5x mais 6. Tranquilo? Não, vou melhorar. Vou inverter. Vou botar menos 6x mais 5. Pronto. Vamos trabalhar com essa função aí. Bem, primeiro aspecto importante. Qual é a cara de uma função do segundo grau? Gente, se a gente não tivesse nenhum recurso, tá? Que é o que a gente vai desenvolver na aula de hoje, a gente ia ter que fazer o quê para fazer o gráfico? Ia ter que ficar atribuindo valores de x, qualquer valor de x, e automaticamente você ia ter um valor de y. Aí você ia marcando os pontos. Aí você ia marcando vários pontos. Você ia perceber que o gráfico é uma parábola. Tudo bem? E aí você vai perceber também, você ia perceber que sempre quando esse A é positivo, vamos botar isso bonitinho aqui, ó. Quando o A for positivo, eixo x, quando o A for negativo, eixo x. Olha o que vai acontecer. A parábola aqui vai ter a concavidade para cima e essa aqui tem a concavidade para baixo, ok? Depois eu vou até gravar um vídeo só explicando o porquê disso, tá? Isso é um pouco mais complicado. Mas, quer fazer uma função, o esboço de uma função, já olha logo para o A. Se ele for positivo, como é esse caso aqui, o gráfico vai ser uma parábola com a concavidade para cima, tudo bem? Beleza. Outra coisa importante, a parábola é simétrica, hein? Às vezes a gente faz na pressa, né? Ah, uma parábola pode ser assim? Não, a parábola tem que ser simétrica. Se você, olha como é que é difícil, ó. Você tem que simplesmente, se você traçar esse eixo de simetria, é como se fosse um espelho. O que acontece daqui para cá, ocorre daqui para cá. No braço rápido a gente acaba nunca fazendo simetricamente perfeito, mas é, tá? Então vamos lá. Bem, viu a concavidade se é para cima ou para baixo? Vimos, então a gente já sabe que é para cima porque o A é positivo. Vamos visualizar logo quem é o A, o B e o C. Isso é muito importante quando a gente está fazendo função. Gente, vamos colocar aqui, ó. Essa função nossa, ele vai ter o A valendo 1, vai ter o B valendo menos 6 e vai ter o C valendo 5. Tranquilo, né? Cuidado que às vezes a ordem muda, tá? E outra coisa importante também, tem função que às vezes não tem o B, tem função que às vezes não tem o C, sempre tem que ter o A. Esse termo do x ao quadrado tem que ter, porque é função do segundo grau. Se não tivesse, ó, ia virar função do primeiro grau. Mais para o final da aula, eu vou mostrar o que acontece graficamente quando a gente não tem o B e quando a gente não tem o C, tá bom? Mas vamos lá. Vamos fazer o esboço dessa aqui. Para saber fazer função, ou melhor, para saber fazer gráfico de função de forma rápida, de forma direta, 4 pontos.
dos infinitos pontos que a gente tem para fazer esse gráfico, a gente vai trabalhar com 4 e fazer o esboço tranquilamente. E esses 4 são fundamentais para resolver qualquer questão de função do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Galera, o primeiro ponto, aliás, os primeiros 2 pontos vão ser as raízes da função. Porque, olha só, vai ser uma parábola, né? Provavelmente a gente vai ter, o gráfico vai estar cortando o eixo x em 2 pontos. Por que eu digo provavelmente, geralmente? Porque geralmente quando você faz Bhaskara, a gente acha 2 raízes reais distintas, tudo bem? Quando o delta dá positivo. Quando o delta der negativo, quando o delta der zero, você vai perceber que vai dar um pouco diferente disso. Mas vamos lá, vamos fazer Bhaskara aqui para a gente poder ter certeza do que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos botar a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Delta é b ao quadrado, ok? B ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Opa, aqui nós temos a nossa famosa fórmula de Bhaskara. Tá. Mas peraí. Por que a gente está fazendo Bhaskara agora? Porque, gente, esses 2 pontos que estão exatamente em cima do eixo x, o y vai valer 0. Qualquer ponto em cima desse eixo, o y, ó, pega um ponto aqui, ó, o y vale quanto? 0. Valores positivos, aqui é 0, e valores negativos. Tranquilo? Ah, pega um ponto aqui no x, joga para o y, bateu no 0. Então, esses pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x, o y vale 0. Opa, no momento que o y vale 0, o que a gente vai fazer, gente? Joga 0 aqui. Equação de segundo grau. Bhaskara. Beleza? Então vamos lá. Então vamos desenvolver essa fórmula aqui, ó. O delta, tá? B ao quadrado, ou seja, a gente já sabe que o b é menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Opa! 36 menos 20. Isso dá quanto? 16. Então, vamos continuar. A fórmula de Bhaskara vai ser o quê? Menos b, ou seja, 6, mais ou menos a raiz de 16, que dá 4, sobre 2a. Primeira raiz, usando o sinal de mais, vai ficar 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. E 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Opa! Aqui, galera, essa primeira raiz vale 1 e a segunda raiz vale 2, 3, 4, 5. Pronto. A gente já sabe que o gráfico ele vai passar por aqui, vai passar num ponto lá embaixo, que a gente já vai ver qual é, e vai voltar pelo ponto 5. Então, esses 2 pontos são fundamentais, e eles são exatamente as raízes ou zero da função. Tudo bem? Beleza. Vamos liberar esse espaço aqui, já achamos as raízes. São 4 pontos importantes. A gente sabe qual é o terceiro ponto importante? Se a gente colocasse o eixo y aqui, ó, 1, 2, 3, esse terceiro ponto, o ponto onde o gráfico, onde a parábola corta o eixo y, também é muito importante e é o mais fácil. É o termo independente. Aqui, ó. Esse valor aqui é o C. Por quê, professor? Porque assim como qualquer ponto em cima do eixo x, o y vale 0, qualquer ponto em cima do eixo y, o x vale 0. Isso aqui some, sobra só o termo independente. Faz sentido? Então vamos lá. O nosso C aqui vale 5. Então, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vamos alongar isso aqui, tá? Vamos botar aqui. Esse aqui é o termo independente. O gráfico ele vai passar aqui, vai vir aqui em cima. Então, vamos liberar espaço aqui para a gente fazer o gráfico bonitinho, ó. Vamos apagar a parte algébrica, né? A lei de formação da função do segundo grau. Beleza. Vamos dar espaço aqui, ó. Esse é o plano cartesiano. Já está quase no ponto. A gente já pode fazer o esboço? Quase, ó. Ela vai vir por aqui, vai passar no 1, só que agora a gente tem que saber até onde vai. Raízes, termo independente, agora a gente vai para o famoso vértice da parábola. Galera, com isso aqui a gente consegue trabalhar qualquer questão de função do segundo grau. Quer ver? Vamos lá.
Bem, esse ponto ele tem duas coordenadas. Ele tem a coordenada x e tem a coordenada y, ok? E esses valores, a gente consegue descobrir eles ou por fórmula ou por conceito. Vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir o x do vértice? Ou você vem na fórmula, né, menos delta sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Falei certo aqui? Ó, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, ok? Se você já tem as duas raízes, não precisa nem da fórmula. Vem direto do quê? Peraí, lembra que eu falei que a parábola é totalmente simétrica? O x do vértice vai estar sempre entre as duas raízes. Vai ser a média aritmética das raízes. 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3, acabou. A gente já sabe o x do vértice. Com essa explicação, inclusive, você entende até a fórmula. Lembra aquela fórmula de soma e produto? Que substitui Bhaskara, né? Menos b sobre a. A soma das duas raízes não é menos b sobre a? Soma, média aritmética é somar e dividir por 2. Somar é isso, dividir por 2 é isso. Faz sentido? Ó, essa fórmula já está explicada. E essa aqui que é mais complicada, você faz o seguinte, olha a dica preciosa que eu vou dar. Se tu já tem o x do vértice, em vez de usar essa fórmula, pega esse valor do x do vértice, no caso aqui é 3, joga na função. Vai bater certinho. Então, peraí, vamos ver se vai dar certo? Vamos lá. Eu vou fazer pelos dois caminhos, com essa dica que eu estou dando e com a fórmula, tá bom? Então vamos lá. A gente vai descobrir, assim que a gente descobrir o valor do y, a gente liga horizontal e vertical e finalmente chega no quarto ponto. Então vamos lá. Primeiro deixa eu provar que esse valor é 3 pela fórmula. Vai ficar o seguinte, ó. Menos b sobre 2a, vai ficar 6 sobre 2 vezes 1, ou seja, isso dá quanto, gente? 3. Bateu? A gente já sabia disso. Média aritmética das duas raízes. Tá. E agora eu vou descobrir esse y no vértice pegando esse x e jogando aqui e aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Essa dica é muito preciosa. Usem essa dica, hein? Y do vértice vai ser igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Ou seja, isso dá 9 menos 18 mais 5. Gente, isso aqui dá menos 9. Com mais 5 dá menos 4. Opa! Então, 1, 2, 3, 4. Pô, botei certinho. Menos 4. Faz aqui, horizontal e vertical. Olha o vértice da parábola. Acabou. Agora a gente pode fazer o esboço do gráfico. Vou pegar aqui uma cor legal, ó. Agora para fazer a simetria, que não é fácil, ó. Tem que ser uma coisa mais ou menos assim. Ficou horrível, volta. Parábola tem que ser simétrica. Então a gente vai vindo aqui, vai passar no vértice, vai voltar e vai subir. Passou aqui no 1, passou no 5, chegou aqui no vértice da parábola, que tem coordenadas x do vértice e y do vértice, que no caso aqui é 3 e menos 4, é ou não é? Beleza? E bateu no ponto 5. Ou seja, gente, essa aqui é a cara, é o esboço de uma função do segundo grau do tipo y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Até aí, beleza? Agora vamos fazer algumas observações importantes. Primeira, gente, o x do vértice e o y do vértice não são pontos. São coordenadas desse importante ponto que é o vértice da parábola. Primeira situação. Segunda, como eu tinha prometido, vamos fazer a fórmula do y do vértice para ver se vai dar o menos delta, vai dar menos 4. Lembrando, eu ensinei uma dica. Aliás, aqui no Matemática Objetiva a gente faz sempre isso. A gente sempre vai dar dicas importantes, tá? Para acelerar o processo. Mas se a gente jogar essa fórmula menos delta sobre 4a, tem que dar menos 4. Vamos tentar fazer por esse caminho? Bem, gente, nesse caso vai ser até tranquilo fazer essa fórmula, porque a gente já tem um delta. Tá onde? Apaguei. Vamos fazer de novo. Então vamos lá. O nosso delta, vou fazer aqui, o nosso delta é o b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4, vezes o a, que é 1,
vezes o C, que é 5. Então, lembra? Dá 20. Dá 16. 36 menos 20. 16. Tranquilo? Vamos jogar na fórmula. Menos delta, ou seja, menos 16 sobre 4A. Se o A é 1, aqui fica 4. Opa, quanto é menos 16 sobre 4? Menos 4. Bateu? Bateu. Então, se você pegar o x do vértice e jogar direto, na função tu já pega exatamente o valor do y do vértice. Tranquilo? Vamos lá. Outros aspectos importantes. Gente, sempre vão ser duas raízes? Não. Existem várias questões de função de segundo grau que vão explorar exatamente essa questão do delta. Então vamos lá. Eu vou apagar esse gráfico aqui e vou mostrar quais são as situações que podem ocorrer em relação à variação do discriminante, ou seja, a variação do delta. Lembrando, gente, a fórmula de Bhaskara vai fazer justificar tudo isso. Olha aqui, a fórmula de Bhaskara, vou unificar a fórmula do delta e o Bhaskara, vai ficar menos b mais ou menos a raiz, ok? Aliás, bota assim, delta sobre 2a, tranquilo? Se o delta for positivo, se o delta for maior que zero, nós vamos dizer que essas raízes, ó, o gráfico, já vou jogar direto em gráfico, tá? Essa parábola, ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. Nós falamos que ela tem duas raízes reais distintas, beleza? Por quê? Porque obrigatoriamente você vai usar o mais e vai usar o menos. Então vão ter dois valores distintos. Quando esse delta for igual a zero, isso aqui vai perder o sentido, ó. Vai ter uma resposta única, menos b sobre 2a. Graficamente, olha o que acontece, gente. Ela vai tangenciar esse nosso eixo x no único ponto. Lembrando, tudo que eu estou fazendo com a concavidade para cima serve para baixo, tá? E vai ter um terceiro caso, quando o delta for negativo, ó, essa parábola não vai poder encostar no eixo real x. A gente fala que está flutuando. Gente, várias questões podem abordar isso. Lembra? E faz sentido? Faz, né? Até porque, por que não pode encostar no eixo real? Porque se o delta for negativo, vai cair em raiz quadrada de número negativo. No conjunto dos números reais, você não vai achar esse valor. Então, ela não pode encostar no eixo real x, ok? Duas raízes reais distintas. Aqui, uma raiz, ou melhor, duas raízes reais iguais. E aqui não tem raiz real, mas tem raiz, hein? Aqui nós temos duas raízes o quê? Complexas, ok? Beleza. E para fechar essa nossa teoria de função do segundo grau, como eu tinha prometido, vamos falar do vértice. Aliás, tem mais duas coisas para falar. Tem o vértice da parábola, tá? Mais especificamente em relação ao máximo e mínimo da função. E depois, lembra que eu falei que ia falar o que acontece com o gráfico quando não tem o B e quando não tem o C, tá bom? Vamos lá. Máximo e mínimo da função. Gente, vamos supor que eu faça um gráfico desse tipo e diga que isso aqui, por exemplo, é o comportamento gráfico da produção de uma fábrica, tá? Ou melhor, a quantidade de produtos que essa fábrica vende e o lucro dela. Vão ter questões que vão falar assim, calcule o lucro máximo da função. Quando acontecer isso, gente, o comportamento gráfico vai ter um valor máximo. Quando essa concavidade for para baixo, ela vai ter máximo da função. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o máximo da função. Beleza? Opa! Agora cuidado, hein? Quando a questão estiver pedindo o lucro máximo, o que você tem que pensar? Opa! O lucro é a variável dependente. Você tem que lembrar do y. Opa! A coordenada y do vértice é o y do vértice. Isso é muito perigoso. Porque ele não vai falar calcule o x do vértice, calcule o y do vértice. Ele vai falar calcule a altura máxima,
calcule quanto tempo foi necessário para se alcançar a altura máxima, calcule o lucro máximo, calcule quantos produtos tem que ser vendidos para se obter o lucro. Falei um monte de pergunta aí que não fica claro qual é o x do vértice, qual é o y do vértice. E aí você tem que atentar quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Aliás, para fixar bem isso, você tem que ver a nossa aula de função. Primeira aula de função, antes de função no primeiro grau. A definição de função é muito importante para você conseguir ter essa habilidade em relação ao x do vértice e ao y do vértice. Mas presta atenção, vou dar algumas dicas aqui. Gente, você só consegue descobrir o lucro quando você determina quantos produtos você vendeu. Lembra, o y está em função do x, ok? Então, se você analisar o lucro e o número de produtos, você vai perceber com calma que o lucro só pode ser o y. O número de produtos vendidos é que vai ser o x, é variável independente. A quantidade de produtos que você vai vender é uma variável independente. Definiu essa quantidade, aí você vai ter o lucro. Faz sentido? E a própria pergunta, tem muito aluno que fala assim, pô, professor, eu nunca sei se o problema aqui é o x do vértice ou o y do vértice. Gente, ele fala assim, lucro máximo, ele já vem direto no y do vértice. Agora, quantos produtos são necessários para obter o lucro máximo? A própria pergunta é bem extensa. Aí ele quer o quê? O y do vértice. Aí você cai exatamente naquela parte que eu ensinei. Lembra? Para calcular, ele vai te dar a lei de formação dessa função, né? Muito provavelmente. E aí você vem no menos b sobre 2a. É só lembrar, né? Menos b sobre a é soma. Dividido por 2 é o x do vértice. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Aí usa aquela dica que eu dei, né? Pega o x do vértice e joga na lei de formação que o problema vai te dar e aí você consegue chegar no y do vértice. Geralmente é melhor do que aplicar fórmula, tá bom? Beleza. Se a parábola tiver concavidade para cima, aí nós não vamos ter mais máximo da função. A gente vai ter o quê, galera? O mínimo da função. Mas aí vai continuar sendo a mesma coisa. Ele vai pedir ou x do vértice ou y do vértice. Ó, isso aqui é o mínimo da função. Isso aqui de repente é o tempo e aqui é a temperatura. Quanto tempo foi necessário para se obter a temperatura mínima? O que eu pedi? X do vértice ou y do vértice? Eu pedi quanto tempo? Y do vértice. Desculpa. X do vértice. Qual a temperatura mínima? Pergunta já foi direta. Temperatura mínima. Eu pedi temperatura. Opa, eixo Y. Y do vértice. Vem aqui e joga. Faz sentido? Beleza? E para fechar? Eu quero o comportamento gráfico de quando a gente não tem o B e quando a gente não tem o C. E nesse caso, gente, eu já vou jogar dois exemplos com valores numéricos, tá? Então vamos pegar um caso aqui em que a gente não tenha o C. X ao quadrado menos 5x. Galera, para fazer o esboço desse gráfico é mole. Não vamos se preocupar com o x do vértice, com o vértice da parábola, não. Vamos pensar só nas raízes. O gráfico dessa função, ó, se você fosse fazer Bhaskara aqui, você ia simplesmente perceber que é x ao quadrado menos 5x. Vê se vocês lembram disso. A equação do segundo grau, quando não tem um termo independente, é só colocar o x em evidência. X menos 5. Gente, esse valor, ou ele é zero, ou esse valor é zero. Uma raiz já saiu daqui. A outra sai quando você joga o 5 para cá. Opa! Qual é a conclusão que a gente chega? Sempre a gente vai colocar o x em evidência, sempre vai ter um x zero. Então, sempre essa parábola vai passar pela origem. Uma raiz é zero e a outra é 5. Ou seja, se você tiver uma função que não tem o c, obrigatoriamente a parábola vai passar na origem, sempre. Pode mudar algumas coisas? Até podem, a parábola ser para baixo, mas vai passar pela origem, ok? Joga para lá, deixa eu pegar aqui, joga essa função de joga ela para lá, não tem problema, mas ela vai ter que passar sempre na origem, quando não tiver o c.
Dica importante, hein? E quando a gente não tem o B? Quando eu não tenho B, vai acontecer uma outra situação interessante também. Lembra do eixo de simetria, galera? O eixo de simetria da parábola. Eu vou pegar um exemplo aqui, hein? Y igual a x ao quadrado menos 9. Ó, aquele eixo de simetria da parábola, ele vai estar exatamente em cima do eixo y quando acontecer esse caso. Funções que não têm o b, quando você quiser achar as raízes, você vai igualar a zero, também não precisa de Bhaskara. Joga o c para o outro lado, mais ou menos a raiz do c. Vê se não é isso, ó. X ao quadrado igual a 9, x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Ou seja, uma raiz vai ser menos 3 e a outra raiz vai ser mais 3. Sim ou não? Então, simplesmente, essa parábola ela vai vir aqui, vai bater num ponto lá embaixo e vai voltar aqui. Aliás, esse ponto lá de baixo, galera, vale quanto? Fala para mim. Revisão da aula de hoje, ó. Esse ponto aqui é o termo independente, vale menos 9. Tranquilo? E as raízes sempre vão ser opostas, ó. Sempre quando não tiver o B vai acontecer isso. O nosso x do vértice vai ser 0, até porque o B vale 0 na fórmula, né? Então, essa é a cara de uma função quando não tem o B. Faz sentido? Então, ó, vou fazer, recapitulando, resumindo, não tem o C. Seria uma coisa mais ou menos assim, tem que passar na origem. Não tem o B. As raízes vão ser opostas. O eixo de simetria vai estar exatamente em cima do eixo Y. Beleza? Bem, gente, isso aqui é um apanhado teórico. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer muito exercício. Gente, matemática se aprende de que maneira? Fazendo exercícios em ordem crescente de dificuldade. Então, você vai entrar no site do Matemática Objetiva e você vai entrar na parte de função do segundo grau e você vai buscar qual é o tipo de exercício que te atende. Ah, eu quero fazer Enem. Vai ter várias questões de função do segundo grau do Enem. Ah, eu quero fazer FUVEST. Muitas. Ah, eu quero fazer UERJ, eu quero fazer concurso público. O Matemática Objetiva é completo. Você vai simplesmente pegar essa nossa aula, que a gente fez essa abordagem conceitual, e você vai entrar no site e você vai buscar exatamente a questão que te interessa. Pô, professor, eu estou querendo estudar matemática do beabá. Eu preciso estudar matemática do início. Você vai chegar lá na parte de função do segundo grau dos exercícios e você vai chegar na parte lá de exercício e falar, eu quero simplesmente pegar exercícios de treinamentos iniciais, questões de função do segundo grau com nível crescente de dificuldade, ok? Com certeza você vai aprender função do segundo grau. Beleza, galera?